Meus irmãos, muito boa noite. Eu estou muito feliz de ver essa casa cheia, mesmo num dia de chuva como esse. Muito bom tê-los aqui para a gente começar esse nosso curso de teologia bíblica. A gente vai fazer esse curso em módulos, tá? Conforme os livros da Bíblia estão distribuídos. Eu vou daqui a pouco já explicar um pouquinho como vai funcionar o curso, dar algumas informações a respeito disso, e aí a gente já entra na primeira aula, que é a respeito do livro de Gênesis. Antes da gente começar, eu gostaria que o nosso irmão José Luiz nos conduzisse em uma oração, pedindo o auxílio do Senhor nesse momento. Soberano Deus, Pai eterno, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa, ó Pai, depois de uma chuva longa, ó Pai. Tu nos trouxeste aqui para a sua casa, Pai, para poder louvar e agradecer seu santo eterno nome, Pai. Nesse momento, Pai, que a tua bênção está no reverendo Maurício, que vai ministrar o curso, Pai, que tu, Pai, de sabedoria a ele para que fale de ti, Pai, não dele de si mesmo, Pai. Abençoe todos os presentes, ó Pai, que possam todos entender tudo que será dito, ó Pai. Abençoe também os que não puderam vir, ó Pai. Tu conhece a cada filho teu, ó Pai, tu sabe a cada necessidade de cada filho teu, ó Pai. Por isso, deixa esses seus filhos em suas mãos, ó Pai. Vem conosco, nos abençoando, ó Pai, e nos dando entendimento, ó Pai. Pedimos por isso, perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, como eu avisei os irmãos, mandei aí o convite, o nosso curso, o curso que a gente está começando hoje, é um curso de teologia bíblica. Ele tem uma diferença de um curso de teologia sistemática. Ano passado, os irmãos aqui estudaram ao longo do ano, nas quartas-feiras, teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Teologia sistemática são os grandes temas da teologia, né, reunidos, e a respeito de cada tema, junta-se todo o conteúdo bíblico, todo o ensino bíblico que há a respeito daquele determinado tema. Então, quando você vai estudar sobre salvação, sobre as últimas coisas, sobre o pecado, sobre a pessoa de Jesus, você está sistematizando o conhecimento da Escritura. Então você cria um tema e tudo que a Escritura de Gênesis a Apocalipse nos ensina a respeito desse tema está sistematizado dentro dessa área do estudo. Então quando a gente estuda, por exemplo, documentos oficiais da igreja, uma confissão de fé, ali nós estamos fazendo um estudo de teologia sistemática, porque as doutrinas bíblicas elas estão sendo agrupadas para o estudo, para a melhor compreensão da igreja. Existe uma outra área do estudo da teologia que é chamada de teologia bíblica. É a teologia bíblica que alimenta a teologia sistemática, por assim dizer. E o alvo da teologia bíblica é estudar o conteúdo teológico de cada livro da Bíblia. Então você olha livro por livro da Bíblia, e você vai ver ali como Deus se revela naquele estágio da revelação. Você vai ver a teologia do livro, a teologia do autor daquele livro. Então, é um estudo mais analítico de cada livro da Bíblia. E é muito importante que a gente tenha o conhecimento, esse conhecimento de teologia bíblica, porque, como eu mencionei no convite para os irmãos, isso nos ajuda a ler a Bíblia, a interpretar os textos que a gente está lendo, os textos individuais. Né? Se você lê no dia a dia, você está ali acompanhando determinado texto na Escritura. Se você tem uma ideia do panorama geral da Escritura, se você tem uma ideia de qual é a função do livro que você está lendo dentro de todo o cânon, de toda a Escritura, se você entende qual é o argumento do autor do livro todo, o que ele está tentando passar, qual é o propósito dele ali, fica muito mais fácil você compreender a mensagem da Bíblia, a mensagem da Escritura. Então, ao longo dessa nossa caminhada, estudando todos os livros da Bíblia, e a gente vai passar por todos os livros da Bíblia, se assim Deus permitir, nos conservar com vida e saúde,
nós estaremos aqui ao longo do ano estudando todos os livros da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. E a nossa caminhada vai ser essa. Isso para dar um ferramental para cada irmão ter mais condições e mais proveito na leitura da Escritura. Quando a gente tem mais proveito na leitura da Escritura, nós somos mais alimentados de Cristo. Nós crescemos no conhecimento de Cristo. Nós nos tornamos crentes mais maduros. Então é sempre muito importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento. Para que cada vez mais a nossa relação com a Bíblia deixe de ser aquela relação mística para ser mais uma relação de entendimento. O que eu quero dizer como mística? Quando eu era mais novo, hoje em dia eu não vejo mais, não sei se nem se vende ainda, mas eu lembro que minha avó tinha aquelas caixinhas de promessa. Caixinha de promessa. Uma caixinha assim, de couro, bonitinha, que você abria, e tinha vários cards, assim, várias fichinhas pequenas. E aí você queria ouvir uma palavra de Deus, né, para aquele dia. Aí você ia lá e tirava, aleatoriamente, uma cartinha daquela, e ela tinha geralmente um texto muito bonito da Escritura, uma promessa, era caixinha de promessas, né? Uma promessa de bênção, uma promessa, né, maravilhosa da Bíblia. E isso ficou muito popular, as pessoas, né, se utilizavam muito disso. Qual que é o problema dessa caixa de promessas? Quem aqui já teve uma dessa? Já teve? Ricardo, né? Já teve, né, Ricardo? Fazia muito uso? Não, assim, eu pegava aquele versículo, não eu aplicava no versículo, uma coisa muito. Eu achava interessante. Sim. Eu não estou fazendo juízo agora, eu só estou mencionando, porque a gente fazia isso antigamente, né? Então, era uma forma de se relacionar com a Escritura. Isso traz dificuldades. Por quê? Porque textos precisam estar dentro do seu contexto para ser corretamente entendidos. Textos precisam estar dentro dos seus contextos. Vou dar um exemplo. Na caixinha de promessa, tinha o texto lá de Oséias. A referência exata me fugiu agora à memória, mas uma referência do livro de Oséias, em que é dito, vinde, né, adoremos ao Senhor, né, celebremos o rochedo da nossa salvação. Olha que convite bonito, vinde, celebremos. Mas se você vai ler o contexto ali do texto no livro de Oséias, esse é um convite mentiroso, hipócrita. As pessoas não querem se comprometer com Deus. As pessoas falam para Deus que amam a Deus e que querem servir ao Senhor e que querem se voltar para o Senhor, mas o coração delas está longe de Deus e Deus está acusando as pessoas de terem esse tipo de relação com Ele. Então, no texto e no contexto, as pessoas estão fazendo essa declaração de amor para Deus, mas é uma declaração falsa. E aí quando a gente tira do contexto, olha que coisa bonita, não é? Vinde, e a gente está fazendo referência sem entender o texto no seu devido contexto. E o que isso prejudica? Isso prejudica a nossa compreensão da Bíblia. Isso prejudica a nossa alimentação espiritual. Por quê? Porque, e aí a gente já começa a entrar nos princípios de interpretação da Escritura. A Bíblia ela tem um sentido. O texto bíblico ele tem um sentido definido, que era o sentido que o autor tinha em mente. Tem gente que entende que não. A Bíblia, olha, ela é tão rica, né, de significado, que cada hora Deus pode dar um significado diferente. Cada hora eu leio no texto e tem um significado diferente. Isso não é verdade. Se isso fosse verdade, a gente não teria como afirmar com nenhum grau de certeza que determinada doutrina é verdadeira ou falsa. Por quê? Porque o sentido está muito jogado ao ar. Se a cada leitura, se cada pessoa que lê um texto pode dar um sentido àquele texto, se o sentido está na mente daquele que lê, se o sentido está no coração daquele que vai até a palavra de Deus, né? Se eu vou à palavra de Deus buscando um sentido que venha de dentro de mim, eu estou me aproximando da maneira errada da Escritura e eu posso chegar a conclusões extremamente equivocadas
a respeito da palavra de Deus. Tem um caso muito curioso, triste. Se não fosse tão triste, seria engraçado. Ele chega a ser engraçado. Mas de um homem lá acho que no norte do país, virou manchete, virou reportagem, acho que até no Fantástico passou. Ele era pastor de uma igreja e ele leu um texto de Oséias, inclusive. E a partir da leitura desse texto, ele entende que Deus estava mandando que ele, que já era casado, tomasse por esposa a mulher do seu amigo, de um membro da igreja. E ele faz isso. Um sonho, né? De 2 filhos com a mulher, né? Ele vai e adultera e tal. Esse mesmo, é esse daí. E aí o repórter vai lá questioná-lo, porque isso repercutiu na cidade toda. Um pastor evangélico, casado, que toma como mulher a mulher de um outro homem casado da igreja dele. E aí ele ficou famoso, enfim, foram os repórteres lá entrevistá-lo, e ele dá essa justificativa. Ele, não, olha, porque Deus falou comigo, através da palavra. Aí o repórter, então onde, né? Me mostra. E ele abriu lá, e o texto dizia, vai e adultera. No final das contas, o repórter olha para a maneira como ele está lendo, e ele leu errado, ele entendeu errado o texto. Ele leu errado até na nossa língua. Até na nossa língua, ele colocou uma vírgula onde não tinha, e ele entendeu que era uma ordem para ele adulterar. Quando não, quando Deus estava falando para Oséias casar com aquela mulher adúltera. Não era uma ordem para que ele fosse e adulterasse. Na hora que o repórter mostra, fala, olha não, você está lendo errado, o correto ele é assim. O repórter, nem sei se o repórter era crente, mas ele indica pro cidadão e na hora ele fica, Ele fica aquele grande sinal de interrogação. E aí, agora? O que a gente faz, né? Diante de rede nacional? Olha que vexame que esse homem passou. Que vexame. Porque ele interpretou errado a Escritura. Olha que prejuízo. Ele cometeu um pecado. Ele adulterou. O casamento dele foi por água abaixo. O casamento da outra pessoa foi por água abaixo. Aquilo foi um escândalo na cidade inteira e foi motivo de chacota no país inteiro, porque aquele homem se aproximou da maneira errada da Escritura. A forma certa de ler a Bíblia, sempre, é buscar entender qual era o objetivo do autor bíblico. O texto está lá e o objetivo é único, o sentido da Escritura é único. Certo, pode ter muitas aplicações e de fato o texto se renova nas suas aplicações. Ele se aplica para mim hoje e ele vai se aplicar para mim amanhã numa situação diferente, mas o sentido do texto bíblico ele não muda, ele permanece o mesmo. E é isso que nos dá essa base de segurança para entender, essa é a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus para a minha vida. E é assim que a gente cresce no conhecimento do Senhor. Então, o propósito do nosso curso é justamente esse. A gente vai fazer um panorama em cada livro da Bíblia. A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do livro. A gente vai falar um pouquinho sobre os propósitos do autor que escreveu o livro em referência. E vamos mencionar os temas teológicos, né, que esse livro trata. A Bíblia, ela progride no conhecimento, no entendimento, naquilo que Deus vai se revelando, Deus se revela progressivamente, a gente vai entender essa dinâmica, para que a gente tenha maiores condições de olhar para textos específicos, entendendo, né, a função deles no contexto mais amplo. Então a gente vai olhar para uma árvore e entender onde essa árvore está localizada dentro da floresta. Entendendo que a floresta é toda a Escritura e que você está olhando textos indicados ali, você precisa compreender a função deles dentro de cada livro. Eu mencionei lá a caixinha de promessas, mas uma prática que é muito recente, talvez muitos de nós façamos essa, né? Acordo de manhã, vou fazer meu devocional. Senhor, fala comigo, eu preciso tanto ouvir a tua voz. E aí?
Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Olha, é palavra de Deus? É palavra de Deus. Mas é a maneira mais inteligente, é a maneira mais adequada de se alimentar da palavra de Deus diariamente? Não. Não, porque eu pegando um texto isolado do seu contexto, sem entender o contexto, eu posso muito bem tirar uma conclusão muito precipitada e sofrer grande prejuízo por conta disso. Tá bom? Então, dada essa introdução a respeito do nosso curso, nós vamos dividir o nosso curso em módulos, como eu mencionei. O primeiro módulo vai ser sobre o Pentateuco. Então, nós vamos estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, que formam a Torá, né, a Torá dos judeus, é a parte, né, para o público judaico, é a parte mais importante da Escritura, e todo o restante da Escritura é, na verdade, uma interpretação e uma aplicação da Torá, que é o livro da lei, são os 5 primeiros livros, ou Pentateuco. Então, no primeiro módulo, a gente vai trabalhar o Pentateuco. Como eu mencionei, no final de cada módulo, quem participar aqui assiduamente vai ganhar um certificado, né, de conclusão. E no final do ano, se participou o ano inteiro, ainda vai ganhar um diploma, né, de conclusão do curso de Teologia Bíblica nosso aqui. Então, primeiro módulo, Pentateuco. Segundo módulo, livros históricos, né? Então nós vamos às narrativas históricas que se seguem depois de Deuteronômio, né? Começando com Josué e assim por diante. Nós vamos ter um módulo de livros poéticos, então Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Então poéticos nessa categoria. Depois, finalizando os módulos do Antigo Testamento, a gente fecha com o módulo dos profetas. Tá? Módulo dos profetas. E a gente passa para o Novo Testamento. Um módulo de evangelhos, um módulo de epístolas e um módulo de apocalipse, né? Literatura apocalíptica. E aí a gente conclui, a gente espera até o final do ano concluir todos esses módulos e passar pela Bíblia inteira, né, dando essas informações. Então, meus irmãos, a gente começa com alguns princípios importantes de interpretação. Eu já mencionei aqui alguns que a gente sempre precisa ter em mente quando a gente vai se aproximar da Escritura Sagrada. O primeiro deles, e que consta nos nossos documentos de fé, é que Deus, ele se revelou. Deus é um Deus que se revela. O próprio Salmo 19 vai nos dizer isso, né? O Senhor se revela em toda a criação, mas o Senhor se revela de uma maneira especial na Escritura Sagrada. E nós cremos nisso. Toda a Escritura, ela é revelação de Deus, a revelação especial de Deus, e o próprio Deus deliberadamente escolheu se revelar a nós da maneira como Ele colocou aqui na Escritura. Então, aquilo que Ele quer que a gente conheça é aquilo que está aqui. Isso nos previne da gente ficar fazendo suposições de coisas que não estão na Escritura. O que Ele revelou a nós. O que Ele manteve em oculto, isso não cabe a nós saber. Mas Ele se revela. E Ele nos dá essa capacidade de compreender. Porque Ele não se revela só numa linguagem que nós não entendemos. Porque Ele poderia fazer isso. Se Ele fizesse isso de uma maneira mais completa, a gente seria incapaz de entender. É como se Deus, sendo um doutor, entra aqui um doutor pós-graduado, fez pós-doutorado na universidade e vai dar uma palestra extremamente técnica aqui. E o público quem é? O público é o Estevão, cadê o Estevão? Está por ali, o público é Estevão, o público é a Clarice, o público é a Clarice e o Estevão. E tem um pós-doutorado aqui, dando uma palestra que até a gente achar difícil de acompanhar. A Clarice e o Estevão iam ter condições de entender alguma coisa do que esse homem falasse? Não. Para ele se fazer entendido, o que ele precisaria fazer?
descer ao nível de quem está ouvindo. Então, ao invés de falar todos aqueles termos técnicos, ele ia vir aqui com uma série de figuras, iria falar de uma forma bem mais simples, com vocabulário bem mais simples, com ideias que fossem acessíveis aqui às crianças. Se ele conseguir fazer isso, a criança consegue entender a mensagem dele. Quando se refere a nós estudando a respeito de Deus, é a mesma coisa. Para Deus se revelar, de alguma maneira, Deus tem que, descer o nível para que a gente consiga entender aquilo que Ele está falando. Então, quando Deus se revela a nós na Escritura, Ele está fazendo isso, Ele está falando numa linguagem, de uma forma que nós consigamos compreender. É por isso que, durante a Escritura, várias vezes, Deus vai usar uma linguagem que em teologia a gente chama de antropomórfica, que é uma forma de Deus expressar algo que está acontecendo para que a gente consiga entender. Por exemplo, quando ele fala que se arrependeu, por exemplo, lá em Gênesis mesmo, tem um texto que diz: e Deus se arrependeu de ter feito a raça humana. Será que Deus se arrepende? Que arrependimento é esse? Quando é que a gente se arrepende? Quando a gente comete um erro. Espera aí, será que quando Deus fez o homem e a mulher ali, eles pecaram, Deus olhou para o resultado de tudo que ele fez, Deus se arrependeu porque chegou à conclusão de que ele cometeu um erro? Será que é essa a conclusão que a gente precisa tirar? Qual seria a sua conclusão? Abrindo esse texto e vendo, e Deus se arrependeu. E aí? Se Deus se arrependeu daquilo, o que me dá a certeza de que ele não vai se arrepender de tudo que ele fez depois? Peraí, isso não pode estar certo. E a gente tem que entender isso à luz de toda a Escritura. Então, quando a gente entende a partir de toda a Escritura, nós sabemos que o que Deus está fazendo ali, naquele contexto específico, naquele livro específico, é se comunicando de uma forma que as pessoas consigam entender o sentimento de Deus de pesar em relação ao que está acontecendo com a raça humana. Então, a melhor maneira que Deus escolheu propositalmente de expressar o sentimento dele em relação ao pecado da raça humana foi usando essa palavra. Então, ele está só baixando o nível para que a gente consiga compreender coisas celestiais, coisas grandíssimas. Tá? Mas aqui está um princípio importante. É um princípio reformado, é um princípio que está na confissão de fé, que é uma palavra difícil, mas o princípio ele é fácil, que é o princípio da perspicuidade das Escrituras. Quem sabe o que é isso? A perspicuidade das Escrituras. Essa doutrina. Difícil a palavra, né? Nem perspicuidade a gente costuma ouvir. Mas o que significa isso? O termo não é perspícuo, mas a ideia, sim, é que a Bíblia ela pode ser compreendida. E ela não é compreendida apenas pelos doutores, ela é compreendida até pelas pessoas simples. E aí eu quero ir com vocês. Quem tiver com a Bíblia de Genebra e uma Bíblia de estudo, vai ter a Confissão de Fé de Westminster aí com você. Eu pediria para abrir no primeiro capítulo da Confissão de Fé, e eu vou ler para vocês o que diz. No capítulo 1 da Escritura Sagrada, que é o nosso Confissão de Fé de Westminster, é o nosso documento que expressa em que nós cremos, em que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê. Então, esse é o nosso documento confessional. A nossa doutrina está expressa nesse documento aqui. Lá no capítulo 1, que trata a respeito da Escritura Sagrada, no parágrafo, na seção 6 e na seção 7, diz o seguinte o texto, olha: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Então, o que ele começou a dizer? Tudo que a gente precisa saber a respeito de Deus, tudo que a gente precisa saber para que nós vivamos uma vida justa, uma vida
piedosa. Tudo que nós precisamos saber a respeito da vontade de Deus a nosso respeito está declarado na Escritura. É isso que está dizendo. A gente não precisa sair procurando por aí por novas revelações, a gente não precisa sair procurando por aí por novidades que as pessoas tragam para a gente saber qual é a vontade de Deus para a gente. Não precisa vir um profeta, né, um auto-intitulado profeta, dizer o que você deve fazer, ou que decisão você deve tomar. Porque tudo aquilo que nós precisamos saber para viver uma vida íntegra diante de Deus está na Escritura. O próprio apóstolo Pedro diz isso na sua carta. E aí a seção 7 vai dizer o seguinte: então, considerando que tudo que a gente precisa está na Escritura, ainda diz o seguinte: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou em outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, ou seja, não só os estudiosos, mas ainda os indoutos, aqueles que não têm estudo, as pessoas simples, né, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas, ou seja, das Escrituras. Então a Bíblia está aí, e ela não está aí só para quem é doutor, só para quem fez faculdade de teologia, só para os clérigos. A Bíblia está aí, e esse é o grande... a grande revolução da Reforma Protestante foi essa, foi colocar a Bíblia nas mãos do povo, entendendo isso, que qualquer pessoa, por mais simples que seja, no devido uso das suas faculdades mentais, né, dos meios ordinários, ou seja, você está em boas condições, você vai parar e você vai ler o texto bíblico, decidiu ler a Bíblia toda, o que a nossa doutrina está dizendo é o seguinte: tudo aquilo que é necessário para a salvação é compreensível para você, por mais simples que você seja, por menos estudado que você seja. Isso é compreensível, está clara, a leitura da Bíblia é clara. Evidentemente que não são todos os textos claros da mesma maneira, tem texto muito difícil de interpretar, mas nenhuma doutrina ela é construída em cima de um texto único, ainda mais um texto obscuro. Tudo que a gente precisa saber é que em determinado lugar da Escritura está de uma maneira muito complexa e difícil de entender, tem outro lugar da Escritura tratando sobre o mesmo assunto de uma maneira muito mais simples e acessível. Então, quando você se propõe a ler a Bíblia toda, você pode ter certeza de que você encontrará o que você precisa encontrar, que você será alimentado de Deus, que você vai entender aquilo que precisa ser entendido da Escritura. Então, esses são os princípios aqui iniciais que eu gostaria de dividir com os irmãos, para que a gente tivesse entendimento disso, agora que nós vamos entrar de fato, então, no estudo do texto bíblico. Então, o alvo do nosso estudo hoje é o livro de Gênesis. Possivelmente a gente não vai encerrar o livro de Gênesis só na aula de hoje, então a gente vai precisar dessa aula e da próxima. O livro de Gênesis, ele tem uma estrutura, a divisão mais clássica do livro de Gênesis o divide em duas partes. Uma que começa do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, que é chamado de história primitiva. Então aqui Gênesis. Falei tanto que eu não sei. Vou ver que uma hora vai. Será que é próximo? Então, livro de Gênesis. A estrutura dele. Ele é dividido em duas partes. Parte 1, parte 2. Primeira parte, capítulo 1 até o capítulo 11,
segunda parte, capítulo 12, até o fim do livro. O que trata a primeira parte do livro de Gênesis? Do que trata? Essa parte aqui, parte 1, é chamada de história primitiva. É a história do princípio de todas as coisas. Então está contando a história de como tudo começou de fato. E a partir aqui do capítulo 12, se você quiser abrir aí, que história começa no capítulo 12 de Gênesis? Acompanha aí. Promessa para quem? Abraão, o chamado de Abraão, texto famoso, o chamado de Abraão. Então aqui começa a história patriarcal. Então essa é a segunda parte do livro de Gênesis. Então vai contar a história de Abraão e dos seus descendentes. Deus faz uma aliança em especial com Abraão, e a partir do capítulo 12 vai sendo narrada a história dessa aliança que Deus fez com Abraão e com a sua descendência. E a história é narrada a partir daí. Então nós temos a história de Abraão, depois a história de Isaac, depois a história de Jacó, depois nós temos a história de José. E o livro termina com a história de José, toda a família de Israel, que era o nome que Deus deu para Jacó, o novo nome que Deus deu para Jacó, Israel, com Israel descendo com toda a sua família, um total de 70 pessoas, para o Egito. E é a partir daí que começa o livro de Êxodo. Tá bom? Então hoje a gente vai se concentrar só nessa parte 1. Na semana que vem a gente trata do período patriarcal para frente. Tá bom? Então, livro de Gênesis, por que ele tem esse nome? Esse nome, na verdade, é uma tradução grega, vem do grego e também da tradução latina, mas o nome original do livro, no texto hebraico, Gênesis, todo o Antigo Testamento foi majoritariamente escrito em hebraico, o nome é Bereshit, no princípio. Esse é o nome original, é o nome judaico do livro. E é uma prática deles que o nome do livro seja a primeira palavra ali, as primeiras palavras do livro. Então é porque as primeiras palavras do livro são no princípio. Se você observar aí, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. É esse o nome que o livro, o texto original, recebe, no princípio. E ele expressa bem o sentido do texto do livro de Gênesis. Aqui a gente vai começar a ver uma história sendo contada a respeito da criação de todas as coisas, da criação do ser humano e do rumo que esse ser humano tomou aí nesse período pré-patriarcal. Mas algumas informações importantes. O livro de Gênesis, principalmente no que se refere aos relatos da criação, que geram muita confusão, muito debate aí na internet. Você vai ver debates sobre criacionismo, evolucionismo, teoria de Big Bang. Uma informação importante que a gente precisa ter é a seguinte: o livro de Gênesis não é um livro científico. Não é um livro científico. Ele não tem esse propósito de ser um estudo científico. Deus, ao narrar, ao ditar como se deu a criação, ele não se preocupou em explicar para Moisés exatamente como foi feito, a molécula, o átomo e todas essas coisas que a ciência moderna hoje quer saber. Até porque as pessoas da época não iriam entender. Essa ciência, esses termos, esse conhecimento adquirido, ele é bem recente. Se Deus fosse falar de átomos, se fosse falar de moléculas, se fosse falar de partícula, para esse povo aqui, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, eles não iam entender nada. Então Gênesis, ele não tem o propósito de ser um relato científico dos eventos que aconteceram. Muita gente coloca o conteúdo bíblico nesses termos e quer avaliar a Bíblia nesses termos. Fala, olha, a Bíblia não é um livro que você pode crer. A Bíblia contém um monte de erros lá. Por exemplo, tem um trecho da Bíblia, isso que está lá em Josué, que fala que o sol parou no céu. E está escrito isso na Bíblia.
E só pode ser mentira, só pode ser falso, porque agora a gente sabe que não é o Sol que está se movendo ali ao redor da Terra, é a própria Terra que está se movendo ao redor do Sol. É esse o argumento que as pessoas têm. Pois bem, justamente pelo fato da Bíblia não ter esse propósito científico, o que ela está fazendo é narrando a ordem dos acontecimentos a partir do ponto de vista ali do espectador, a partir do ponto de vista de quem está na história. Então, a partir do ponto de vista de quem está na história, o que para no meio do céu é o Sol. E é assim que é narrado ali o texto. É isso que eu quero dizer quando a Bíblia ela não tem essa função, principalmente o livro de Gênesis, essa função de ser um livro científico. Também não é biográfico. E também a gente entende que não é mesmo essa questão científica, porque é uma declaração de Deus. Deus não está preocupado se você está crendo ou não. Ele está declarando aquilo que foi feito. Por isso, ele não entrou nessas minúcias que o irmão falou, né? Então ele está chamando Moisés e falando, ele está declarando como foi a sua obra. Isso é maravilhoso, né? Porque Deus não está importando se você está considerando, agora chegou no século XXI, e hoje se descobre, já conseguiu aí o genoma e tantas coisas. Não, Deus não está. Ele está falando, que a sua palavra é verdadeira, ele está declarando a Moisés e aos seus ouvintes que ele fez. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso demais. E o presbítero Paulo aqui chegou no âmago da questão que eu queria chegar. O livro de Gênesis, né, exatamente, a gente ia chegar. O livro de Gênesis, ele não é um livro científico, ele não é uma biografia, por assim dizer, como nós conhecemos biografias hoje em dia. O livro de Gênesis é um livro teológico. O propósito dele é teológico. O propósito dele é dar a conhecer o Senhor. É esse o propósito dele. E é assim que a gente deve se aproximar desse livro, para entendê-lo, para absorver melhor o seu ensino. Então, o que a gente vai fazer brevemente agora é abrir o texto aí em Gênesis 1 e a gente vai observar algumas coisas importantes da teologia do livro de Gênesis. Tá? Então, teologia de Gênesis. Por que o livro de Gênesis é tão importante que ele esteja na Escritura? O que a gente perderia em termos de conhecimento de Deus se o livro de Gênesis não estivesse na Escritura? Se começasse a partir de Êxodo, se começasse a partir da história ali de Moisés, o que a gente perderia de conhecimento a respeito de Deus se nós não tivéssemos o livro de Gênesis? Quem se arrisca aí? Acho que o próprio Evangelho tem O próprio Evangelho, o que mais? O que a gente não ia pegar? Eu acho que não teria o entendimento, porque o Êxodo você está buscando a saída do Egito. Por que ele saiu do Egito? Por que motivo? Ele não ia ter, você ia chegar num ponto que você ia saber o porquê daquele povo todo estava seguindo adiante. Então a história dos patriarcas ali, a história antes mesmo é importante, ali a segunda parte do livro de Gênesis. Mas nos atendo à primeira parte, que é essa do capítulo 1 ao capítulo 11. Se até o capítulo 11 não tivesse na Bíblia, o que a gente perdia? Não teria o início, né? Não teria o início, o relato da criação. Não teria o pecado. Então você não tem a criação, você não tem o que Deus revela a respeito de si no relato da criação, você não tem a explicação do porquê as coisas estão dando errado, por que o mundo não está indo tão bem. Isso está lá em Gênesis, essas explicações. Por que a humanidade é má? Então, se você perde tudo, se você perde essas informações, né, nós perdemos aquilo que forma o que a gente chama de cosmovisão, a maneira como a gente interpreta o mundo, a maneira como a gente enxerga Deus, a maneira como a gente enxergaria a própria Escritura. Então entenda como é importante a teologia de Gênesis na compreensão de todo o restante da Escritura. Então, só um exercício. Vamos lá.
um candidato aí para ler o texto em voz alta para a gente. Lê aí, começa a partir de Gênesis 1 para a gente, até eu mandar parar, e aí a gente vai fazendo umas observações. Mas continua com a Bíblia aberta, que a gente vai lendo aqui, e a gente vai extraindo algumas informações importantes que o texto vai nos dizer. Alguém com uma voz possante aí para falar alto e a gente pode ler. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Até aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos ver o que de teologia tem só nesse trecho aqui do texto. O que a gente pode extrair de teologia aqui? Só desse versículo. No princípio. As coisas tiveram um princípio. Olha, a Bíblia está falando que as coisas tiveram um princípio. As coisas não sempre existiram. No princípio, tudo teve um início. Tudo teve início. Exceto uma coisa. Tem uma coisa que não teve início. Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, se no início de tudo Deus estava criando, ele é anterior ao princípio de todas as coisas. O que a gente tem aqui? A eternidade de Deus. Para que tudo seja criado, a gente precisa de um Criador. E esse Criador, ele precisa ser eterno. Porque se ele não for eterno, ele teve um princípio. E precisaria de alguma coisa antes dele que desse um princípio a ele. Então, por definição, se tudo teve um princípio, o Criador não pode ter princípio. E é o que está no texto bíblico. No princípio, Deus já estava lá. No princípio, Deus já estava lá. No princípio, Deus fez o quê? O quê? Criou os céus e a terra. É uma forma hebraica de dizer que Deus criou tudo que existe. Deus criou todo o universo. E aqui a gente tem uma outra informação. Tudo o que nós vemos, tudo o que existe, foi criado. Agora pensa na importância dessa doutrina para quem estava recebendo o texto aqui de Moisés logo de cara. Um povo que viveu a vida inteira no Egito. Um povo que cresceu ouvindo as histórias do Egito, de que o rio que regava a terra e abençoava as plantações e dava boas colheitas e alimentava todo o povo, esse era o resultado do rio. Então, se o rio causava tanto bem a todo mundo, o rio só podia ser um Deus, e o rio era adorado. As árvores eram adoradas. Os animais eram venerados, eram adorados. O sol era tido como um Deus, aquilo que está acima de todos os homens, e os homens olham a majestade do sol e contemplam o sol, e o sol para os egípcios é Deus. A lua também é Deus para os egípcios. Existe um panteão de coisas. Inclusive o nome Sol e Lua, no original, são nomes de divindades. No original, o nome Sol e Lua são nomes de divindades. O curioso é mostrar que quando Deus escolhe relatar dessa maneira a criação, quando ele vai relatar a criação do Sol e da Lua, ele diz assim: e criou luzeiros e colocou um para governar o dia, um para governar a noite. Numa linguagem mais próxima aqui da gente, ele colocou lâmpadas, 2 lâmpadas, uma lâmpada para a noite e uma lâmpada de dia. É assim que ele chama o Sol e a Lua. Então veja a importância dessa doutrina, dessa informação teológica para a formação do entendimento religioso de um povo. Só existe um Deus. E se a Bíblia já nos dá essa informação, eu não posso atribuir divindade a nada mais do que eu vejo. Na verdade, isso vai ser um grande pecado. Isso aqui é o que dá condições para o povo de olhar para todos os povos vizinhos. E eles receberam esse texto a caminho de uma terra promíscua,
uma terra idólatra, com deuses para tudo que é tipo de coisa, com práticas idólatras a torto e a direito, e eles estavam indo para o meio desse povo. E a preocupação é sempre, o povo precisa conhecer o Deus deles, para que eles não venham se deixar contaminar pelas religiões dos povos que estão na terra para a qual eles estão sendo mandados. Então veja a importância disso. Então quem conhece o Senhor, quem conhecia o Senhor ali, a partir do relato de Gênesis 1:1 que Moisés dá ao povo, teria condições de chegar nessa terra, olhar para esses povos e rir deles. Rir daqueles que se ajoelhavam diante de árvores, diante de rios, diante de montanhas, rir deles. Por quê? Porque eles sabem que todas essas coisas são meras criações daquele que a tudo criou. Ele criou todas as coisas. E o relato segue a partir daí de Gênesis. Então nós vemos Deus criando todas as coisas, e tem uma informação interessante. Você vai ver que a disposição do texto é bem curiosa. Nos 3 primeiros dias da criação, Deus cria os cenários. Deus cria os cenários. Então ele estabelece luz, aí ele faz separação de águas e águas, então é o firmamento, o céu, e o mar. Depois ele faz a separação em terra seca. Nos 3 dias posteriores, ele vai povoar esse cenário que ele colocou. Então, o firmamento, ele criou lá dia e noite, mas aí é só então que ele vai colocar os luzeiros, as estrelas, a lua e o sol. É aí que ele vai povoar os mares de seres viventes, é aí que ele vai povoar a terra de seres viventes, e é aí que ele vai criar o ser humano como a coroa, o ápice de todo o ato criativo de Deus. Ele vai criar especialmente ali o ser humano. Aí nós já temos uma outra informação, que é a posição, muito obrigado, irmão, que é a posição de destaque que a raça humana recebe em relação a todo o restante da criação. As pessoas por aí, muita gente entende que os seres humanos são só um grãozinho de poeira cósmica no meio de um infinito, e que a gente não tem importância nenhuma, e que daqui a pouco a gente deixa de existir, o universo continua, e que a gente simplesmente é um acidente, é uma ocasião, assim, uma probabilidade infinitamente assim, pequena, e que aconteceu, e que o ser humano está aqui por um acaso, e é só um acaso tudo isso. E a palavra vai nos dizer que não, que os seres humanos, eles têm uma posição de destaque em toda a criação. Por quê? O que há de diferente aí no relato da criação? Passem o olho rapidinho. O que há de diferente no relato da criação do homem e da mulher, que não é dito a respeito de qualquer outra coisa que Deus criou? O ser relacionável. O ser relacionável? Sim, mas não é esse o ponto ainda. O que tem? A imagem de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus está criando todas as coisas, você vai acompanhando a leitura, ele vai dizendo e as coisas vão aparecendo, vai dizendo e as coisas vão aparecendo. Quando vai chegar no homem e na mulher, opa, peraí. Aí o conselho se reúne. O conselho intratrinitário, que diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e tenha ele domínio, sobre toda a criatura. Ou seja, aí vem o propósito de Deus. Mas o homem, o ser humano, é criado à imagem de Deus. E aí nós temos outra informação muito importante para a gente compreender o restante das Escrituras: o papel da raça humana, a imagem de Deus. E tem uma informação, ainda aqui no tópico de criação, que é muito importante da gente entender. Ainda uma informação teológica importante para você entender toda a Escritura. O que acontece quando Deus cria todas as coisas, e Ele contempla tudo aquilo que Ele criou? O que Deus fala?
bom. Muito bom. Muito bom. Então ele vai criando, né, fala que ele cria a luz e viu Deus que a luz era boa. E ele vai criando as coisas e viu Deus que era bom. E quando ele termina tudo, diz que ele contemplou tudo e viu que tudo era muito bom. Que informação teológica isso nos dá? O que a gente tira de conclusão, de lição, a partir dessa afirmação bíblica, dessa parte do texto? Tiago fala, todo bem vem de Deus, descendo do Pai da luz. Deus é reto, Deus é santo. Eclesiastes fala que Deus criou o homem reto e ele se meteu por nosso caminho. Vamos falar da perfeição de Deus, né? Perfeição de Deus, exatamente. Lembra que a gente falou que o que a gente está vendo aqui é a maneira que Deus escolheu se dar a conhecer a nós? Deus poderia ter simplesmente feito um perfil. Quem aqui já criou perfil em rede social, né? Antigamente tinha Orkut, Facebook, você fazia um perfil ali. Quem é você? Fale um pouco sobre você. Deus poderia, ao invés de ter nos dado a Escritura Sagrada, escrito isso. Eu sou assim, 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 assim. Vocês são assim, assim, assim. Eu quero que vocês façam isso. Pronto, acabou. Ponto, saudações. Fim de história. Não. Deus deliberadamente escolheu se dar a conhecer a partir desses relatos. Então, sempre que a gente lê esses textos, a gente precisa, uma forma devocional de ler a Escritura é essa. O que esse texto está me ensinando a respeito de Deus? A respeito da pessoa de Deus, dos atributos de Deus, de quem Deus é, com quem eu estou me relacionando. Você está se relacionando a partir desse texto que nós vimos aí, que Deus viu tudo é bom, um Deus que tudo o que Ele faz é perfeito. Tudo o que Deus faz é bom. Olha que coisa maravilhosa da gente compreender. Quantas vezes, diante de dificuldades da nossa vida, a gente se pega em oração, murmurando, reclamando com Deus. Por que o Senhor deixou acontecer essas coisas? Será que Deus está sendo mal comigo? Por que a minha vida seguiu esse rumo? Por que Deus deixou eu ter tamanha perda? Perdi um parente próximo. E nós tantas vezes nos questionamos a bondade de Deus com base nas coisas que nos acontecem. Mas qual a importância da gente observar um texto desse e extrair o que Deus está revelando a seu respeito para nós? O que Deus está falando para você e para mim, quando nós nos deparamos com isso, é que, olha, você pode não entender tudo que Deus está fazendo, mas tudo o que Ele faz é bom e é perfeito. E isso molda a maneira como você se relaciona com Deus. Percebe a importância de você entender o texto, de você entender a teologia do texto? Porque se você não tivesse certeza de que tudo o que Deus fez é bom, de que todo o propósito de Deus é bom, e que isso está expresso aí nesse texto, nesse relato da criação de Gênesis 1, nós não poderíamos ter certeza de que há um Deus bom assentado no trono do universo. De que Deus não está simplesmente jogando dados com as nossas vidas. De que Deus não está apenas se entretendo com as nossas aflições. De que Deus não está apenas se divertindo com o nosso sofrimento e vendo a gente sofrer e bater cabeça. A gente é convidado a não tomar esse tipo de conclusão, mas de confiar naquele que se revela como o Deus que faz todas as coisas muito boas. Muito bom. Tá? Então aqui são os temas em relação à criação. Um outro tema importante, a gente já caminhando para o final dessa primeira parte da aula de Gênesis, e que a gente precisa entender, é o que vem logo em seguida. Você fala, tá bom, o texto nos mostrou aqui que Deus é muito bom, que Deus é todo poderoso, que Deus é perfeito, que Deus é eterno, e que Deus criou todas as coisas perfeitas. Tá bom. E por que as coisas não estão perfeitas agora? Por que agora, quando chove, vira um caos a cidade, um monte de gente morre, e um monte de gente se dá mal? Por que agora, quando a gente sai aqui à noite, a gente tem que ficar esperto, porque tem bandido, tem gente má, tem gente que quer fazer o mal para os outros? Por que no trabalho tem alguém com maldade, querendo me perseguir, puxar o tapete? Por que as pessoas morrem?
Por que as pessoas perdem o emprego? Por que há tanta guerra e o mundo está em guerra agora? Parece uma panela de pressão. Para todo lugar que você olha tem guerra. Você olha para a Europa está em guerra. Você olha para o Oriente Médio está em guerra. Você olha para a América do Sul está em ameaça de guerra. Você olha para o Rio de Janeiro está em guerra. Você olha para São Paulo, está tomada pelo crime. O direito todo pervertido, as pessoas dizendo que aquilo que é ruim é bom, e aquilo que é bom é ruim. As pessoas defendem aquilo que é maldoso, aquilo que é promíscuo, mas aquilo que é bom hoje em dia é tido como mal, é tido como fundamentalismo. Por que as coisas deram tão errado? A teologia de Gênesis nos ajuda a compreender. Se a gente não tivesse o livro de Gênesis, para ter essa lente com a qual a gente interpreta a realidade, a gente poderia chegar à conclusão seguinte: tá bom, Deus é todo poderoso, criou todas as coisas e as criou perfeitamente. Mas esse Deus não controla tudo que existe. Por quê? Porque o mal está aí. Então pegou Deus de surpresa. Então, o diabo veio e atrapalhou ali tudo que Deus fez, e agora Deus está tentando consertar. Você poderia pensar que Deus não está no controle. Ou se Ele está no controle, Ele não é um Deus bom. Porque tanto mal existe no mundo. Se o Deus que está no trono do universo e tem todo o poder, Ele é bom. E esse é um questionamento que a gente faz. Por que Deus? Se o Senhor é tão bom, o Senhor deixa essas coisas ruins acontecerem ao mundo? E a gente tem essas respostas no livro de Gênesis. O princípio do mal nós vemos lá em Gênesis. Então nós vemos a criação, e em Gênesis nós temos o relato da queda. Deus criou homem e mulher perfeitos. Eles eram perfeitos no seu ser, não tinham nenhuma inclinação para o mal, não tinham nenhuma necessidade não suprida por Deus. Eles não estavam na mesma condição que nós estamos aqui. Eles estavam num estado de perfeição. Mas Deus dá a eles uma liberdade de escolha, que nós chamamos de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, Adão e Eva tinham, sim. Adão e Eva tinham. Por quê? Porque eles, sendo criados no estado de perfeição moral, podiam escolher agir contra a sua própria natureza. Sendo bons em essência, poderiam escolher o mal. E Deus coloca esse teste de obediência para eles. Vem a serpente. E aí outra informação importante. Logo de cara já é apresentado o inimigo do povo de Deus, que é o diabo. Não fala do princípio do diabo, não fala de como ele surgiu, não fala de como iniciou essa grande rivalidade cósmica. Mas o texto já nos apresenta o inimigo de nossas almas ali, já tentando o primeiro casal. E ele consegue fazer isso. Como ele faz isso? A gente já vai caminhar para o fim aqui. Na semana que vem a gente começa a partir desse ponto. Mas como o diabo convence Adão e Eva a pecar? Quem se arrisca? Como ele convenceu? Quem quer abrir no texto? A gente encerra já assim, tá? Para não... Mas vamos abrir no texto aí de Gênesis 3. Alguém lê para a gente e diz como o diabo enganou e fez Adão e Eva pecarem. Fez todo esse mal entrar na face da terra. Alguém pode ler? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Até aí a leitura. Então, como a serpente
engana Adão e Eva? Pervertendo a palavra de Deus. Ela perverte a palavra de Deus. Você vê como é que ela aborda Eva? Não é verdade que Deus disse para você não comer de nenhum fruto? Foi essa a ordem que Deus deu? Deus não deu essa ordem. Deus deu a proibição de uma árvore. Mas como a serpente vem? Ela já vem distorcendo aquilo que Deus diz. Então o mal começa com a perversão da própria palavra de Deus. Então, vocês não poderiam comer de nenhum fruto do jardim. E aí Eva vai e corrige a serpente. E a serpente vai dizer, não, esse Deus é mentiroso. Não é verdade que isso vai acontecer. Deus disse uma coisa, não deem ouvidos a Deus, deem ouvidos à serpente. Então foi deturpando a palavra de Deus que a serpente enganou Eva, que a serpente enganou Adão, que a serpente enganou o primeiro casal. E o primeiro casal pecou. E com o pecado veio a maldição a toda a criação. Então, como lição final, eis aí a importância da gente entender corretamente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus deturpada pode criar muito mal. O primeiro pecado surgiu de uma heresia. Uma heresia. A palavra de Deus torcida gerou toda essa maldade que existe. E os homens escolheram o pecado. E desde então estão numa condição de condenação de Deus. A gente vai falar sobre isso na próxima quarta-feira, falando especificamente da queda e dos efeitos da queda em toda a criação. O que a gente está olhando aqui em Gênesis 1:11 são essas lentes iniciais que Deus nos dá para a gente compreender toda a realidade e para a gente ter condições de interpretar tudo o que acontece na Escritura posterior. Tudo que ele revela acerca de si no restante da Escritura está dependendo aqui dessa base que ele estabelece em Gênesis 1. Dessas verdades teológicas que Deus já nos ensina logo de cara. Que a gente precisa ter isso em mente para compreender o que Deus vai fazer na história ao longo aqui do desenvolver, do desenrolar da Escritura. Então, meus irmãos, a gente fica por aqui na aula de hoje. Semana que vem a gente conclui essa parte da queda, dos efeitos da queda, e a gente termina a história primeva, até o capítulo 11, e fala a respeito da teologia dos propósitos da segunda parte do livro de Gênesis. Alguma pergunta? Alguma observação? Algum comentário? Esse é o momento. Muito boa aula. Que Deus abençoe, irmão. Espero vê-los aqui de novo na semana que vem, que seja enriquecedor mesmo. E quando você lê lá no seu devocional a Escritura, seja onde for, lembre-se do que a gente viu hoje. Quando você vai ler aqui alguma coisa acontecendo na Escritura, lembra, olha, o Deus que está falando com o povo, o Deus que está ensinando isso para o povo, o Deus que é eterno, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez tudo muito bom. E isso vai nos dar muito mais condições de interpretar corretamente, de entender o que Deus está revelando de si na Escritura Sagrada. Semana que vem a gente continua, então, com o estudo aí do livro de Gênesis. Como não tem perguntas, nós vamos terminar, então, com uma palavra de oração. Pedir ao presbítero Paulo que nos conduza a nossa oração final. Deus, obrigado por esse momento. Os irmãos estão reunidos aqui em torno da tua palavra. E a tua palavra nos diz que essa melhor parte não nos será tirada, Pai. Porque o Senhor mesmo, pelo teu Espírito, é que conduziu os nossos corações para aprender mais da tua palavra. E ao conhecer, Deus, a tua palavra, nós, ó Deus, conhecemos a tua vontade revelada. E assim, ó Deus, nós podemos agradar o teu coração, não segundo, ó Deus, as nossas intenções, mas segundo a tua palavra, que é viva, eficaz, reta, que o Senhor deixou para a nossa instrução, crescimento e santificação. E fazemos isso por meio do teu Espírito,
em meio de Jesus Cristo, nosso único e eterno Salvador. Abençoa o teu servo, continue dando graça a ele, o ensino, e a nossa, ó Pai, nos dê um coração disposto, ó Pai, sensível ao ensino da tua palavra, leva para os nossos lares, dê uma noite de paz, e que esse estudo, ó Deus, fique, ó Deus, como palavra viva nos nossos corações, e assim, a cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Ricardo, muito obrigado pela visita. Viu? É muito bom te receber aqui. Vai ser muito bom receber você aqui também no culto, se você quiser participar aos domingos, às 9h30 da manhã, culto e depois escola dominical. E à noite às 18h30 nós temos culto também, tá bom? Então fica o convite aí, vai ser muito bom te receber aqui, tá bom? Vai ser um prazer receber. Que Deus abençoe todos os irmãos, tá bom? Os irmãos têm os meus contatos, qualquer dúvida que surgir a respeito do que a gente conversou aqui, pode mandar um zap lá que a gente conversa sobre o assunto. Deus abençoe, irmãos.